Olá, sejam bem-vindos ao terceiro encontro do ciclo de diálogos online. Eu sou a Tainá, acadêmica do curso de Direito e também integrante dessa gestão do DCE. Gostaria de desejar um feliz dia dos estudantes para nós acadêmicos e também aos professores, que são eternos estudantes. Agradeço a presença da professora Romilda, docente do Serviço Social e da Nutrição, e do professor Bonamigo, docente da Pedagogia, que falarão sobre o tema o acadêmico e a autocobrança da produtividade. Como lidar com este paradoxo? Vamos iniciar com a professora Romilda. Se você quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Microfone aí. Boa noite, gente. Não, acho que eu não preciso me apresentar. Todo mundo me conhece, eu acho, né? Quem não foi, que não é aluno meu, não, já foi, já me viu em algum momento, né? A gente se cruza pelos corredores da universidade. Então, eu quero te dizer que é uma honra para mim estar aqui essa noite. Agradeço muito o convite, parabenizo o Diretório Central dos Estudantes, os centros acadêmicos e as atléticas, né, organizadoras deste ciclo de debates, e a professora Sueli Comar pela coordenação. Né? Essa iniciativa é muito interessante, sobretudo neste momento, né, porque é também um ponto de encontro. Né? Vocês estão se encontrando por aqui, nós estamos nos encontrando por aqui, porque professores também têm participado, né, têm assistido, têm participado, e isso é muito bacana. E, sobretudo, hoje é muito bom estar aqui com vocês, justamente porque é comemorado o Dia do e da Estudante, né? Então, parabéns a todos e a todas vocês. E aí, no finalzinho, eu vou dizer que eu vou sortear uns CDs e um livro da minha biblioteca, mas no final eu explico um pouco mais sobre isso. E é um prazer também dividir esse espaço, né, com o colega professor Bonamigo. É uma honra estar aqui com ele. E confesso que eu fiquei me perguntando muito por que será que os estudantes indicaram a mim para tratar desse tema, né? Que é um tema bastante complexo, bastante repleto de singularidades, de subjetividades, né? Certamente psicólogos dariam mais conta de trabalhar esse tema, né, da forma como talvez ele mereça ser tratado do que eu, mas enfim, se vocês confiaram em mim, me indicaram, eu vou tentar tratar um pouquinho sobre isso aqui, né, trazendo algumas reflexões, mas eu vou falar como professora, né, como se estivéssemos numa roda de conversa, ali no gramado da UniOeste, do campus do Vila Nova, né, debaixo daquelas árvores lindas de nosso pecan, né. E como professora, eu preciso dizer a vocês que eu também vivencio essa autocobrança. Né? E não só eu. Grande maioria, né, grande parte dos meus colegas também está vivenciando isso. Né? É uma angústia que é nossa também, toda essa fase. E nós, professores, nós estamos trabalhando muito durante esse período, em pesquisas, em orientação, estudando, em extensão, né, mesmo de forma remota, enfim. Então, eu refleti para trazer essa fala aqui hoje, também como estudante universitária, que um dia eu fui, né, pensei no período de quando eu fiz o Colune, depois a graduação, e mais recentemente como aluna de doutorado, né, de 2012 a 2015, que eu fui aluna de doutorado, né, então voltei a ser estudante nesse período. Embora o contexto não fosse de pandemia, né, fosse diferente, eu pude vivenciar isso, né, mas é muito diferente de hoje, porque o cenário que nós temos hoje, nós estamos numa total incerteza, né, quando isso vai passar, a gente tem perspectivas, nós temos expectativas, mas só isso, né. Durante a graduação, na UFV, na década de 90, 300 anos atrás, eu passei por greves também, e uma delas durou, né, para dizer assim, relacionar com esse período que a gente fica sem aula e o que fazer nesse período, né. Então, eu enfrentei uma greve que foi de 6 meses, mais de 6 meses um pouco, que o semestre foi cancelado, então tinham pessoas que iam se formar, né, nós ficamos também vivendo esse período de aí, o que eu faço durante 6 meses, né. Então, eu entendo um pouco do que vocês estudantes estão vivenciando.
Mas aí, pensando enquanto estudante como vocês, mas também como professor em meio a essa pandemia, que tirou muita coisa do lugar, né? Mas pior do que isso, tirou a vida de mais de 100 mil pessoas no Brasil, né? Pessoas próximas, inclusive, né? Nós temos pessoas próximas a nós, a minha família, meu marido, que faleceram em função da Covid. Então, pensando nisso, meu processo de elaboração me trouxe mais perguntas do que respostas. Então, o que eu trago aqui hoje para nós são mais reflexões do que respostas, né? Mais do que uma receita de superação. Por que é tão difícil dar conselhos, né, certeiros, respostas prontas e receita de superação? Porque cada pessoa vive momentos de crise e as fases, né, as fases difíceis da vida de uma forma. As respostas às pressões são diferentes entre as pessoas, né? E até porque as pessoas também são diferentes. Então, experiências diferentes, vivências, culturas e temporalidades diferentes, né? Mas, para começarmos essa nossa reflexão especificamente voltada para o tema dessa noite, eu começo com uma pergunta, e aí vocês vão pensando aí, né, para depois ir respondendo no chat entre vocês, ou, enfim, ao final, enfim, para nós refletirmos mesmo. Será que a autocobrança que vocês estão percebendo tem sido só durante a pandemia, ou ela já ocorria antes? Será que ela é fruto desse momento de pandemia ou ela apenas ficou agora mais evidente em função das sobreposições de angústias e de incertezas que nós estamos vivendo? Para cada um de nós, né, para cada uma de nós, a resposta para isso vai ser diferente. Para mim, por exemplo, ela exacerbou, ela só agravou, porque eu sempre vivenciei essa autocobrança profissional e produtiva. E vocês? Né? É uma pergunta para vocês pensarem e refletirem sobre isso. O fato é que nós estamos inseridos numa sociedade que nos estimula a autocobrança em tudo. E as redes sociais, e não só as redes sociais, né, apresentam modelos de vida, um modus operandi, né, um estilo padronizado de viver que desconsidera as diferenças entre as pessoas, que incluem desejo, gosto, interesses, sonhos, condições sociais, condições de saúde, etc, etc. Então, diante disso, como é que nós respondemos a essas cobranças? Né? Então, eu acho que aqui, para responder a pergunta anterior, eu vou colocar uma segunda pergunta, que vai remeter ao tema dessa noite, especificamente, em relação à autocobrança pela produtividade durante a pandemia. É autocobrança mesmo? Mesmo? Ou é uma resposta sua a cobranças externas, às expectativas de outras pessoas, né, que outras pessoas têm sobre você e que você absorve e toma como se fossem suas? Encontrar a resposta para isso, na minha percepção, é um passo fundamental. E aí, a resposta a essa pergunta vai ajudar a pensar ou a planejar o que é que nós podemos fazer diante disso, né, o que cada um de nós pode fazer diante disso. Então, a primeira resposta, se no caso, né, de a resposta ser o seguinte, né, o que você considera como autocobrança é, na verdade, a expectativa de outros, então o que fazer diante disso? Bom, aí vai depender do quanto a opinião dos outros exerce peso sobre as suas condutas. Se você é do tipo que considera que a opinião dos outros sobre você é problema delas e não seu, aí tá fácil de resolver, né? Super fácil de resolver. Se não, se a opinião alheia exerce uma grande influência sobre você, então eu penso que é preciso praticar mais um pouco o amor próprio, a autoestima, né? Porém, há uma exceção a isso que eu acho que é muito importante de colocar. Porque se essa autocobrança externa por produtividade nesse período de pandemia for fruto de uma cobrança que, na verdade, é dos pais, o que é muito compreensível, na maior parte das vezes, pelo menos, né? Principalmente se são os pais que pagam seus estudos, então aí não dá para deixar para lá, né? Não podemos deixar para lá. É muito importante mesmo resolver esses conflitos com os pais. E é compreensível que os pais, né, os pais desejarem ver os filhos e as filhas criando, produzindo, estudando, fazendo acontecer na universidade. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, acho que eu teria esse mesmo desejo, né? Mesmo nesse momento de pandemia, mesmo sem aulas, e isso se dá não apenas pelos motivos financeiros, mas também pela expectativa dos pais em relação aos filhos e filhas, né? O sonho é vê-los formados e tocando a vida, enfim. Gera angústia para eles, né?
pai, para a mãe, não conseguir enxergar o futuro dos filhos. Isso está ligado ao amor que eles sentem, ao instinto de proteção. Então, é preciso compreendê-los e dar uma resposta a eles, né? Se isso está acontecendo em função de uma autocobrança que parte de uma exigência dos pais, né? De uma cobrança externa que vem dos pais, o ideal é que isso seja feito por meio de um diálogo franco, né? De uma conversa tranquila, esclarecendo que vocês estão fazendo o que vocês podem nessa fase, né? Que é uma fase de limbo acadêmico, assim que eu estou considerando, e que também está sendo muito difícil para vocês, né? É uma conversa. É claro que aqui eu estou falando, sobretudo, em relação aos estudantes que não estão trabalhando neste período, né? Porque muitos de vocês continuam trabalhando e não podem ficar em distanciamento, né, isolamento físico, que não é social, né, gente? Que nós aqui estamos interagindo socialmente. Para quem trabalha no comércio, por exemplo, né, o cotidiano tem sido muito diferente. Então, há casos e casos. Estou tratando aqui de uma forma mais genérica. Não dá para tratar caso a caso, né? Bom, a segunda resposta, que é aí sim, se a autocobrança é realmente pessoal, é sua, você que está se sentindo incomodado e incomodada, né, pelo vácuo acadêmico que repentinamente ocorreu desde março deste ano, e está sentindo que deveria, e principalmente gostaria de estar se sentindo melhor em relação a isso, bom, então você não está sozinho e não está sozinho. Nós somos muitos, estudantes e professores, como eu disse lá no início. E aí é importante lembrar que nós estamos fazendo essa live hoje no momento em que decidiu-se pela continuidade remota das aulas, para aqueles que desejam, né, e podem se matricular. Não é a realidade de todo mundo. Então, para quem vai se matricular nas disciplinas que serão ofertadas, isso pode ser uma saída importante para a autocobrança, para começar a solucionar isso, né? Viram atividades a serem realizadas, então isso já soluciona uma parte. Mas para os que não vão se matricular, por diversas razões, que são de ordem pessoal, né, há algumas possibilidades para pensarmos em como conviver com isso, né, diminuindo essa autocobrança de produtividade. E aí, para mim, eu penso assim, que a primeira coisa é compreender o que é produção acadêmica. Né? Produção não é só estar em sala de aula, não é só estar na universidade, né? Nós aprendemos de muitas maneiras e de muitas formas. Quem assistiu Sociedade dos Poetas Mortos ou leu o livro vai me entender, né? Nesse período de pandemia, nós podemos estudar e aprender de várias outras maneiras. Não aprendemos lendo apenas as áreas específicas. Ler um livro literário de bons autores e de boas autoras ajuda muito, até a escrever. Geralmente, quem lê muito, escreve bem. Então, uma boa leitura, gente, é aula para a vida. Isso, para mim, sempre foi foi muito claro na minha vida desde a infância. Por exemplo, nós também aprendemos um pouco sobre geografia quando nós lemos Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Nós também aprendemos um pouco sobre memória afetiva quando nós lemos Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. Um pouco sobre educação quando nós lemos Rubem Alves, Paulo Freire. Né? Um pouco sobre economia, lendo Amartya Sen. Um pouco sobre biologia e conservação, lendo Walden, de Thoreau. E cuidando das plantinhas que a gente tem em casa, percebendo o ciclo das flores, observando o comportamento das aves que vão por aí, né? Também aprendemos um pouco sobre racismo e antirracismo, lendo de Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Mandela, Silvio Almeida. Um pouco sobre a América Latina, lendo Eduardo Galeano. Um pouco sobre direitos humanos, lendo o quê? O Diário de Anne Frank, né? Que eu li lá na minha adolescência. Até no YouTube tem bons canais onde nós podemos aprender. Por exemplo, podemos aprender mais sobre a história do Brasil de uma forma divertida com o canal do historiador Eduardo Bueno, por exemplo. Então, assim, eu citei alguns autores e livros mais conhecidos, mas há inúmeras outras ótimas opções, né? O que eu quero reforçar com isso é que é possível manter a produtividade durante a pandemia, porém de uma forma leve, agradável e prazerosa. Para alguns, né? Para quem não está trabalhando no cotidiano, não continua trabalhando, essa é uma possibilidade. Por quê? Porque adquirir conhecimento é produção, né? Ainda que a gente não tenha aqueles resultados visíveis ali, né? De produzir um artigo, de apresentar um trabalho, né?
Isso sem falar na quantidade de lives e de seminários virtuais que estão acontecendo, em quase todas as áreas, todos os dias. Temos até que filtrar para não deixar a ansiedade bater, porque ninguém dá conta de assimilar tanta coisa ao mesmo tempo. Então, é preciso filtrar também. E tem os projetos de ensino. Sei que muitos professores criaram projetos de ensino. Sei também que pouquíssimos estudantes se interessaram em participar. Eu mesma participei de um projeto de ensino, né? Eu estou participando porque ele ainda está acontecendo, que é super bacana, sobre cinema, alimentação, nutrição e saúde. Então, assim, exercer a criatividade é uma ótima coisa, né? Uma ótima opção, uma alternativa. Um outro exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Esse ciclo de debate que vocês criaram é super bacana. Quanta coisa nós estamos aprendendo, ensinando e trocando por aqui. No projeto de extensão que eu faço parte, os 3 estudantes, né, os IAs, né, que estão inseridos no projeto, criaram vídeos, pequenos vídeos informativos sobre informação nutricional e a importância da rotulagem. E estão disparando esses vídeos nas redes sociais, né, para isso alcançar consumidores. Estão fazendo isso de forma remota, cada uma na sua cidade, cada uma na sua casa, né, cada um deles no seu espaço. Também vi estudantes minhas, que criaram, no anterior também são estudantes minhas, né, mas aqui, nesse caso também, que criaram um brechó online, que eu fico encantada acompanhando no Instagram, né, estão aprendendo sobre empreendedorismo. Vi estudantes que criaram juntas uma página do Instagram com informações acadêmicas, tipo normas da BNT e outras coisas, né, técnico-científicas, de informações, de artigos, etc., e também ensinando a fazer receitas, né, fazendo receitas online, mostrando a importância nutricional e afetiva. Então, essa é uma realidade, embora nós tenhamos, novamente, volto a frisar, a realidade de alguns estudantes que não têm acesso à internet em casa, ou pelo menos uma internet razoável, ou não tem o próprio computador, ou não tem o próprio aparelho celular. Então, aí a gente tem uma outra realidade que dificulta. Aí, nesse caso, há outras complexidades a serem resolvidas, né? Mas eu acho que nessa noite aqui não é o caso, né? Quem está aqui hoje assistindo essa live, se vocês estão conectados é porque tem condições para isso, né? Minimamente, pelo menos hoje, estão com acesso a uma internet para poder estar aqui participando. Então, eu sinalizei aqui com algumas coisas para pensar, refletir, discutir, né? E eu vou insistir na tecla da leitura. Ler, ler e ler. Ah, professora, eu não gosto de ler. Então, sinto muito, mas você está numa universidade. E ler é condição básica, né? Então, leia. A biblioteca esteve fechada, prof. É verdade, a física esteve fechada um tempo, porque a virtual não estava aberta, né? Acessível. E há e-books cadastrados, para além disso, há também várias bibliotecas universitárias que estão neste período de pandemia, com e-books abertos para leitura virtual, mas também para download. E os artigos científicos, o acesso é livre para uma enormidade de artigos nas diversas plataformas. A mais fácil delas é o Google Acadêmico. E em relação a livros também, a gente sempre tem um amigo ou uma amiga que tem um livro para emprestar, né? E aí, alguns exemplos de bibliotecas que eu selecionei aqui, a Biblioteca Brasiliana Gita, José Mindlin, a Biblioteca Digital da Unesp, Digital da UERJ, da Unicamp, do Patrimônio Ibero-Americano, o Acervo Digital da Biblioteca Nacional, né? Ah, mas aí vocês podem perguntar, mas e daí, prof? Como é que eu guardo, né? Como é que eu gravo o que eu li nos artigos científicos nesse período todo? Uma dica é o fichamento, fichem os resumos e as referências. Porque quando forem fazer o TCC, né, ou para aqueles que já estão fazendo, já tem uma lista de referências. Né? Ah, mas eu estou no primeiro e no segundo ano, não sei ainda nem com o que eu vou trabalhar no TCC, como é que eu vou pesquisar, né? Bom, quando quase todos nós, estudantes, eu também já fui, né? Quase todos os estudantes escolhem um curso porque se identificam com o aspecto central daquele curso. Então, pesquise o tema central que te atraiu para este curso que você está fazendo. Leia coisas sobre a área de modo geral, né, a área geral desse curso. Isso vai te ajudar a ir definindo, a ir refinando o seu campo de interesse, né? Para quem está na iniciação científica, não é preciso dizer o quanto isso é mais do que importante. Aliás, eu fiquei super surpresa e orgulhosa que na semana passada uma orientanda recentemente aprovada na iniciação científica me contou que fez um curso online de escrita científica durante a pandemia agora. Fiquei super orgulhosa, né? Então, é isso.
exercer a curiosidade científica, escolha um tema que realmente lhe instigue a querer saber mais e mais sobre a área que você escolheu. Toda essa situação de pandemia agora, né, nos limita a locomoção. Então, é um período propício para que a gente mergulhe nas coisas, né, nas quais a gente realmente gosta, das quais a gente realmente se interessa. Né? Quem sabe, sei lá, quem sabe daqui vocês não criam um clube de leitura, né, virtual, pelo menos por hora. Né? Para as pessoas que gostam da temática feminista, ao ler Mulheres de Beltrão, um espaço riquíssimo que está acontecendo de forma virtual durante a pandemia, né, que podem se inserir e participar. Conhecimento, gente, então é fruto de experiências acumuladas, né? Não existe uma fonte só de conhecimento. Um apanhado de experiências que se acumulam na vida. E aí, para ir finalizando, né, o que eu gostaria de deixar para vocês é que o estudo e a ciência têm que ser prazerosos também. O sofrimento para estudar e compreender muito bem algumas disciplinas é normal. Cada um de nós tem aquela disciplina que tem mais dificuldade, que não gosta muito, mas é assim mesmo, né? É importante, elas são necessárias e têm que ser cursadas. O importante é superarmos essas áreas mais difíceis, estudarmos, passarmos e mergulharmos mesmo nas áreas que nós gostamos, né? E para finalizar mesmo, eu termino com um conselho que é do Rubem Alves, né? Que ele diz que a ciência, um conselho dele, né? Que a ciência lhe seja alegre como empinar papagaios. Lá em Minas a gente chama de pipa e não de papagaio. Quem já empinou papagaio sabe o quanto que é gostoso, né? Eu empinava muita pipa na infância e na adolescência. E aí eu acrescentaria o estudo aqui nessa frase do Rubem Alves, né? Nesse pensamento dele, nesse conselho dele. Que a ciência, o estudo, lhe seja alegre como empinar papagaios. Porque quando nós mergulhamos num assunto que gostamos, deixa de ser uma autocobrança, porque é prazeroso ler sobre aquilo, escrever, discutir, né? Mas é claro que fazer isso também o tempo todo cansa. Então, vocês vão passar a pandemia inteira fazendo isso. Então, por último, meu conselho de professora para esse período, que a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, também aproveitem para escutar muita música boa, assistir a bons filmes, assistir o sol se pôr, olhar o céu em noite de lua cheia, o céu estrelado, caminhar em lugares sem muita gente. Procurem conversar com os familiares sobre as memórias da família. Quanto tempo vocês não fazem isso? Qual é a história dos seus avós? Qual é a história dos seus bisavós? Aprendam a fazer uma receita de família. Vejam aqueles álbuns de fotografias antigos. Vão encontrar um monte de coisa interessante ali. Enfim, tirem um pouco das costas o excesso da carga pesada desse momento de tanta dor e sofrimento em nível mundial. Relaxem um pouco. Beijos. Obrigada, professora Romilda. Logo depois que você começou a falar, eu já entendi o motivo dos seus alunos terem te indicado para essa tarefa de falar sobre esse assunto que acaba deixando nós acadêmicos bastante aflitos, que é essa autocobrança de produtividade, né? Então, muito obrigada. Eu acredito que todos achamos bem empática a sua fala. Você se colocou bastante no nosso lugar e também, né, apresentou que os professores também têm essa cobrança sobre si próprio grande. Agora, o professor Bonamigo vai falar. Boa noite a todos e a todas. É um privilégio poder ser convidado para participar de uma mesa, juntamente com a professora Romilda, a mediadora Tainá, e num dia tão especial que é o Dia dos Estudantes. Então, também, assim como a professora Romilda lembrou, hoje é um dia do estudante, é um dia histórico, porque os estudantes, na trajetória histórica dos estudantes, eles sempre nos ensinaram, eles sempre mobilizaram-se, eles sempre saem à frente do seu tempo. Então, essa lição da juventude, dos estudantes, ela serve como um aditivo para aquilo que nós estamos passando hoje. E eu tenho certeza que essa memória histórica construída em torno da juventude, dos estudantes, ela é capaz, sim, de potencializar inúmeras novas ações, novos pensamentos, novos comportamentos.
Então, a minha primeira saudação àqueles que estão aqui nos assistindo, àqueles que estão nos ouvindo, e reforçando que aquilo que esse ciclo de diálogos propõe, eu achei muito interessante, e eu assisti dos demais colegas. São mensagens extraordinárias. Para mim, foi muito importante ouvir, desde a professora Romilda hoje, mas assim como os demais professores dos outros encontros. Foram coisas maravilhosas, foram conteúdos muito significativos. Então, estão de parabéns todos aqueles que organizaram esse ciclo de diálogos. E como a professora Romilda falou, eu também, eu me coloco dentro da posição de que, pelos tempos históricos que nós estamos vivendo, qualquer solução, qualquer anúncio de uma solução mágica, qualquer saída, se alguém quiser indicar uma saída certeira, certamente estará enganando-se e enganando os outros. Então, esse é um período fértil para que a gente possa trocar muitas ideias, partilhar sentimentos, emoções, dicas e possibilidades. Eu penso que eu vou numa linha um pouco mais geral no início e depois eu volto para as questões que eu penso de como se dá esse paradoxo. Eu refleti e pensei de que vocês, estudantes, ao nos colocar esse tema e, sobretudo, reforçar de que vive-se um paradoxo. Vive-se um tempo, vive-se uma determinada circunstância de que nós temos tempo, aparentemente, e não conseguimos produzir aquilo que está posto por uma determinada exigência. Então, de fato, esse paradoxo ele existe. De fato, não tem como negar esse paradoxo, de que ele de fato existe. E nós, todos, de uma forma ou de outra, estamos vivendo esse paradoxo que vocês nos estão colocando para refletir. Então, antes de mais nada, esse paradoxo é de todos. Esse paradoxo é nosso. E como cada um de nós vai dialogar com esse paradoxo, como cada um vai se colocar diante desse paradoxo, também depende de cada um. Não há uma receita que valha para mim, que valha para outro, infelizmente. Qualquer sugestão genérica, universal, nesse momento, na minha opinião, ele se mostra extremamente inconsequente. Eu diria que, a partir desse paradoxo que vocês nos colocaram, e que é muito importante, e eu volto no final para refletir especificamente sobre ele, eu pensei assim, há um paradoxo, nós estamos vivendo um período paradoxal. Nós estamos vivendo um período histórico extremamente paradoxal e contraditório. Veja bem, nós vivemos, e caracteriza-se isso, de duas formas. Há alguns paradoxos que são conjunturais, que são típicos dessa pandemia e desses últimos 5 meses que nós estamos vivendo, essas últimas 20 semanas. Penso que a pandemia, a partir do dia 16 de março, ele nos coloca numa outra dimensão da nossa existência. Essa alteração qualitativa das determinações sobre as quais nós estamos vivendo até anteriormente. E de um dia para o outro alterou-se completamente. Nós já sabíamos da pandemia, nós já estávamos assistindo aquilo que estava acontecendo nos outros países. Entretanto, efetivamente, para nós, da UniOeste, para quem no dia 13 estava em sala e no dia 16 já não pôde mais entrar em sala, então houve uma alteração grandiosa e isso nos impacta até hoje. Então, de fato, há alguns paradoxos conjunturais. Entretanto, há também, na nossa existência histórica, alguns paradoxos estruturais. Eu queria apenas levantar alguns sobre esse aspecto. Nós vivemos um paradoxo conjuntural. Em que sentido? Olha só, é propagandeado por inúmeros autores, elaborados, obviamente, por muitos autores, que nós vivemos na sociedade do conhecimento. E nunca se negou tanto o conhecimento científico e filosófico. Chega a ser patética a forma como quem tem o poder, alguns que representam e estão nesse poder, como lidam com o conhecimento científico e filosófico. Ora, que paradoxo é esse? Nós estamos na sociedade do conhecimento e se nega aquilo que há mais de 2.500 anos se afirmou como um mecanismo de atuação, de intervenção e de concepção de fazer
a vida, tanto individual quanto social. Me parece um paradoxo extraordinário. Nós vivemos a sociedade da informação. Se propagandeia, nós sabemos. Sociedade da informação. Bom, então pressupõe-se que nós teríamos todas as condições para estarmos muito bem informados e muito bem próximos de um determinado nível de conhecimento que nos desse condições de enfrentar as situações. Ao contrário, o paradoxo é de que quando a sociedade da informação e do conhecimento se transforma em uma negação objetiva do conhecimento científico e filosófico, e se não bastasse, baseado na mentira. Quer dizer, diante de um evento histórico feito da pandemia, ao invés de conhecimento, ao invés de ciência, se propagandeia mecanismos torpes da forma como enfrentar essa situação. Alguns negaram e continuam negando até hoje. Se não bastasse a negação, tem boicote. Se não bastasse negação e boicote, tem mentiras. Tem saídas, tem sugestões de quem não entende nada de área de saúde dando dicas. Vocês viram essa semana que a última, além da hidroxicloroquina, além da ivermectina, essa semana tem a ozonioterapia. Gente, a sociedade do conhecimento, a sociedade da informação, sendo atravessada por essas contradições. Esse, sim, parece ser um momento patético daquilo que é necessário para nós, para todos enfrentarmos, vivermos, fazer essa existência um pouco mais tênue nesse período tão grave, aparece isso. Nós vivemos a sociedade tecnológica, né? Por um lado. Por outro, o quê? Não tem a produção de coisas elementares. Uma caixinha de máscaras, você não encontra na farmácia. Então, uma sociedade de alta tecnologia não produz aquilo que é necessário mínimo para nós transitar por esse período que nós estamos vivendo. Ora, em nível ambiental, o Boaventura Souza Santos diz que essa crise da pandemia, ela é intensa e os efeitos são imediatos. Por isso há uma movimentação midiática em torno dela. Entretanto, há uma crise tão grave quanto a crise pandêmica, que é a crise ambiental. E ela é crise grave e os efeitos são a longo prazo. E fala-se até de que as consequências dessa crise ambiental, elas são imprevisíveis, elas são irreversíveis. A que ponto se chega? Mas hoje se vocês lerem qualquer jornal hoje vai dizer, não existe queimada na Amazônia. É uma invenção as queimadas do Pantanal. Então, realmente, nós estamos diante de uma situação extremamente paradoxal. Para finalizar esses paradoxos conjunturais que nós estamos atravessando, eu destaco, por último, que nós tivemos o privilégio, e vocês, caros estudantes, vocês nasceram e cresceram dentro desse contexto. Nós vivemos, nesses últimos 20 anos, 25 anos, uma verdadeira revolução cultural no nível do comportamento. Vocês cresceram numa geração absolutamente livre para as suas escolhas. As escolhas das mais subjetivas, as mais gerais. Vocês foram criados num ambiente extremamente aberto, protetor das crianças, contra o xenofobismo, contra o machismo, contra o patriarcalismo. Mas, paradoxalmente, nós estamos vivendo hoje o retrocesso, com ideias que há 25, 30 anos atrás eram vozes que clamavam no deserto, mas ninguém dava ouvidos. Mas hoje volta-se a essa situação extremamente caótica em relação à forma de ver, à forma de compreender os valores, os comportamentos, as opções, a liberdade individual, a liberdade subjetiva. Isso, aliando-se a esses paradoxos conjunturais, o que faz com que se passe por tudo isso? E eu diria, talvez a palavra, com uma figura de linguagem, como é o paradoxo, ela teria que dar espaço, talvez, para uma categoria que ela tem um poder explicativo um pouco maior, que é a própria contradição. E além dessas contradições conjunturais que nós estamos vivendo,
eu colocaria que há uma contradição estrutural, histórica, historicamente construída. O ser humano é um ser que precisa alimentar-se, precisa viver, ele precisa de condições materiais para sobreviver. Para isso, ele precisa trabalhar, ele interage com a natureza, ele produz aquilo que precisa para a sua vida, isso historicamente. Entretanto, num determinado período histórico, ao invés do trabalho camponês, ao invés do trabalho artesanal, as relações em torno do mundo do trabalho constituíram uma outra forma, tanto de organização, como forma de colocação das subjetividades nesse processo de trabalho. E pela formação histórica dessa contradição estrutural, o ser que trabalha, o ser que ele é transformado por uma relação social em força de trabalho. E força de trabalho como mercadoria. Agora, qual é o paradoxo? Qual é a contradição? Se, por um lado, as relações de poder elas se dão no mundo do trabalho, mas no campo ideológico, no campo político, no campo, sobretudo, do direito, cria-se a ideia de que somos livres. Sujeito é livre. Cada um é livre pelas suas escolhas. Cada um é um sujeito que faz por si. Ele é um sujeito de direito, ele tem direito a votar, ele tem, e foram conquistas, isso não foi concessão nenhuma do capital. Mas o paradoxo qual foi? É nos fazer acreditar de que de mercadoria, de objeto, que o mundo do trabalho se transforma, e o ser que trabalha se transforma em objeto, é criado ideologicamente, politicamente, é criado culturalmente uma ideia de que somos livres e somos iguais. Todos são iguais e são livres. Ora, nós fazemos a experiência no cotidiano. Essa igualdade não passa de uma igualdade formal, quando, na verdade, estruturalmente, há uma desigualdade substantiva entre as pessoas. Portanto, esse paradoxo, situado no momento da pandemia, eu acredito que ele está mediado por esses paradoxos conjunturais e, sobretudo, ocorrem. Por quê? Porque essa sociedade em si é um paradoxo. Não temos como fugir disso, porque essa é a sociedade extremamente contraditória. E talvez a primeira coisa que nos devamos, se eu poderia sugerir alguma coisa, é que, pela pandemia, nós podemos demonstrar, e a lição está dada, nós somos seres sociais. Portanto, aquilo que está acontecendo conosco, como indivíduos, com todas as dores, os sofrimentos, com todas as angústias, com todas as cobranças, com todas as dificuldades desse período que nós estamos passando, só estamos passando geral sobre isso devido àquilo que é encaminhado em nível político, em nível geral, em nível da sociedade. Porque aquela ideia de que o indivíduo pode tudo, aquela ideia de que o indivíduo é livre, que ele pode... Não. O nosso cotidiano está sendo determinado por aquilo que é feito pelas esferas amplas, sociais. Por isso, não é responsabilidade das pessoas. Aquilo que a professora Romilda falou, eu concordo. Nós precisamos, em primeiro lugar, identificar que aquilo que nós estamos passando, que as nossas angústias, nossas cobranças, os nossos paradoxos subjetivos, eles fazem uma mediação com aquilo que ocorre na sociedade. Em outros países, teve 8 semanas de lockdown e as pessoas voltaram, de certa forma, com uma relativa segurança sanitária. Nós já estamos há mais de 20 semanas, mais de 102 mil mortes, e isso, se continuar essa linha dominante, em nível geral, há uma possibilidade de continuidade, de agravamento da própria situação. Então, eu penso que essa determinação social nos coloca numa mediação direta com aquilo que nós estamos vivendo subjetivamente. E como cada um se coloca diante dessa realidade? Ora,
Uma coisa é aquilo que a realidade se demonstra, aquilo que a sociedade está vivendo, aquilo que está ocorrendo política, economicamente. Entretanto, os efeitos da pandemia, elas são muito singulares, porque cada um de nós se relaciona de uma determinada forma com aquilo que está posto. Queiramos ou não, cada um tem uma forma de interpretar aquilo que nós estamos vivendo. Uma notícia, uma morte, um sofrimento, uma internação, uma notícia, qualquer coisa. Cada um de nós capta, traz para dentro de si sob uma determinada perspectiva. Cada um sofre de um jeito, cada um se alegra de um jeito, cada um supera o seu cotidiano de uma determinada forma. E é aí que é extremamente difícil de superar esses paradoxos. E eu diria, não é que nós tenhamos... Tem saída, sim, com certeza, sobre o aspecto estrutural e também conjuntural, sem dúvida nenhuma, eu acredito nisso. Entretanto, nós não vamos nos livrar desses paradoxos. Nós não vamos pôr numa caixinha esses paradoxos e fazer de conta que não existem. Seríamos quase esquizofrênicos se tentássemos fazer isso. Então, ver um mecanismo e ver uma forma, e a professora Romilda foi muito feliz porque fez um encadeamento, né, de inúmeras sugestões criativas, de ver como cada um se põe diante desse contexto que nós estamos vivendo. E, de fato, se os estudantes, se nós, professores, se todos estamos nos cobrando, e nos cobrando muito, não é pouca cobrança. Agora, convenhamos, essa cobrança, ela vem de onde? Ela vem de onde? Ora, um dos maiores conflitos é como se dá essa relação das determinações sociais e minha subjetividade. Quem não teve experiência que os conflitos, eles iniciam até, inclusive, dentro das nossas famílias. Aquilo que eu penso é uma forma diferente que o meu pai e minha mãe pensavam. Portanto, os conflitos, eles se dão pelos valores dominantes de uma família e por eu que estou inserindo dentro dessa idade, me construindo dentro dessa família, há o choque de valores, há o choque de gerações, há inúmeros conflitos, porque cada um se coloca diante de uma determinada forma, diante daquilo que é autoritarismo, aquilo que é a formação social, os projetos nossos de vida, os projetos, os pensamentos, as metas. Mas, de fato, penso que os estudantes, de forma especial, em nosso ambiente, há uma característica específica. Por quê? Porque estamos sob a égide de um projeto de formar-se, de estudar. Nós estamos em meio a um processo de efetivação de um determinado projeto. Nós não estamos ao acaso. Nós não estamos vivendo ao acaso. Então, essa expectativa em relação ao final do ano, a vencer as disciplinas, ao ter as nossas metas de produção, de cumprir tarefas, de elaboração de todas as coisas. Então, essa cobrança que do exterior nos põe, talvez aí é preciso ter uma forma de, em primeiro lugar, compreender que essas metas, que essas cobranças, que aquilo que está acontecendo em nível social, é preciso relativizar. É preciso, talvez, ter um pouco de calma. Ora, nós vivemos um período histórico único. Nós, por determinadas circunstâncias, abre-se uma possibilidade de aprendizados extraordinários que nós não tivemos e que em muitas gerações não tiveram. E nós podemos fazer desse momento um momento de aprendizados significativos, profundos. Por exemplo, nós podemos aprender as lições desde a economia política. O que adianta ter um modo de produção se não produz aquilo que as pessoas precisam? O que adianta ter um Estado se não é o Estado que as pessoas precisam para viver? O que é preciso ter para... Nós temos uma lição em relação ao governo. Ora, de que adianta determinado governo se esse governo não se coloca como empático àquilo que é o maior sofrimento da população? Então, nós percebemos que nós podemos aprender a legitimidade ou não do Estado, de um governo, de uma economia política. Os aprendizados em nível macro,
dos paradoxos estruturais, eu diria. Agora, sem dúvida nenhuma. Mas e no campo subjetivo? Será que é possível aprender algo? Será que é possível nós não desabarmos diante daquilo que estamos vivendo? Sem dúvida nenhuma, nós aprendemos se somos capazes de refletir sobre aquilo que vivemos, as nossas experiências. E aí, há um momento, sim, de relativizar essas expectativas, para não exagerar essas expectativas, ou nos sentirmos socialmente partícipe daquilo que acontece socialmente, e não colocarmos a culpa de que aquilo que acontece, a nossa perda do sono na madrugada, das 4 da manhã, de repente, você te pega acordado às 4 da manhã. Ora, aí eu me pergunto, não, é culpa minha. O que está acontecendo comigo? Eu sou um crápula porque eu não consigo dormir, eu perdi o sono. Calma, calma. Me aconteceu isso essa noite. Calma. Aí você vai dizer, eu vou me culpar porque eu perdi? Mas eu vou ficar 2 horas acordado pensando sobre o quê? Paciência. Estamos acordados às 4 da manhã. O que às 4 da manhã, o que a madrugada nos ensina? Mas eu não estou conseguindo encontrar os meus amigos. Nós não estamos conseguindo ir para a universidade, que é o que mais nós gostamos. É aquilo que nos faz, nós vivemos em determinados espaços, nós vamos ter que mudar, alterar, compreender diferente, talvez, as relações espaciais nossas. As nossas temporalidades são outras. São outras. Agora, não é o mesmo tempo do relógio que está definido. Às 7 da noite você tem que estar pronto para ir pegar o carro e ir para a universidade, pegar o ônibus. Não, outras temporalidades. A existência está nos ensinar, esse contexto histórico está nos ensinar novas temporalidades em nossa existência, novos espaços. O espaço da nossa casa, e eu estou falando como alguém que está vivendo uma determinada situação que, na minha opinião, é extremamente privilegiada. Porque nós estamos, professores, guardados as proporções, porque eu tenho parte dos meus parentes todos internados. E que eles, desde o primeiro dia, pararam 1 semana de lockdown. O isolamento social, ou o distanciamento social, foi de 1 semana. E desde lá eles tiveram de fazer todo o seu trabalho com a convivência social. Ora, então, se nós temos essa possibilidade, quem tem essa possibilidade de viver outras temporalidades, mas a pandemia está a demonstrar de que há uma desigualdade profunda na forma como ela afeta. Ela não tem uma abrangência universal. Ela se dá também um efeito muito singular, de que as pessoas tiveram que ir trabalhar, elas tiveram que se expor ao risco. Por quê? Porque não houve uma política nacional correta que desse dignidade a todas as pessoas de forma igualitária. Então, mas a universidade, as escolas não voltaram nem no restante do mundo. Sim, é um problema mais ainda. A nossa segurança sanitária, ela é específica. Ela tem alto risco. Então, aprender essas novas temporalidades, essas novas formas, aquilo que deixa mais alegre, mais triste, aquilo que faz bem existencialmente. Agora, o que me deixa bem? O que me faz bem existir no cotidiano? Cada um tem que ir se percebendo. Aquilo que faz bem, fortalece, traz mais. Se te faz bem aquilo que a professora Romilda falou, lê um livro, leia. Se te faz bem assistir um filme, assista. Se te faz bem assistir uma música, assista. Agora, se te faz mal assistir um filme de terror, não assista. Se te faz mal determinadas notícias, te distancia. Talvez equilibrar as nossas companhias. Equilibrar as nossas companhias. Trazer para perto de nós sons que sejam agradáveis para o nosso íntimo. Palavras que sejam apaziguadoras da nossa angústia. Aproximarmos-nos de imagens que nos deixem bem. Aproximar de diálogos, de trocas. Claro, estamos absolutamente com as emoções à flor da pele. Porque nós não podemos, eu faz mais de 1 ano que não dou um abraço na minha filha. A gente não pode ir visitar quem mais a gente ama,
E mais, os colegas, os estudantes, vocês, nós não podemos encontrar. Isso é algo inusitado. Nós nunca passamos por isso. Ah, mas nós podemos amadurecer as nossas emoções. Será que é possível deixar as nossas emoções mais amadurecidas, mais maduras, mais reflexivas? Penso que sim. Nos custa muito deixar de ser uma criança pirralha e ter um comportamento de adolescente, de adulto. Mas mesmo de adulto, estamos num estado de esclarecimento, como diria Kant? Não, longe disso. Estamos em processo. E aproveitar isso para esse amadurecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, sobretudo da nossa inserção social, as consequências da nossa sociabilização, o peso que tem, nós somos seres sociais, sim. A meritocracia é um fetiche. O mercado, o neoliberalismo é falido porque não resolveu o problema da população e não está a resolver. Não precisa ter esse ministro da Economia, porque tudo aquilo que ele defendeu historicamente não serviu uma palavra na pandemia. Tudo que esses que estão no poder, aquilo que pensam, não resolveu. Então, o fortalecimento da comunidade, de formas alternativas de produção, sustentabilidade na produção, no meio ambiente. Quer dizer, há algo que precisa ser aprendido. E isso nós fazemos individual e socialmente. E, para finalizar, esse espaço é privilegiado, é quase, professor Romildo, um desabafo, e é uma troca, é uma coisa tão boa de ouvir, de nós nos percebermos de falar sobre isso, né? De nos perceber. Para mim, eu preciso ler. Eu preciso estar em atividade. E não tive um dia, desde o dia 16 de março, que estou em casa, não teve um dia sequer que eu levantei sem saber o que eu ia fazer durante o dia. Sem ter uma atividade de pesquisa, de extensão, de uma articulação de um texto, de um capítulo, de organização de livro, de comprar livros, de ler 1.200 páginas para uma ontologia do ser social. Ele dizia assim, será que quando eu peguei o livro, esse de 800 páginas, mas será que eu sou capaz de fazer isso mesmo? Será que eu sou um covarde que, diante de 50 páginas, me dá vontade de desistir? Não. Como não sou capaz? Eu cheguei no final, 20 dias, 1.200 páginas. E eu disse o seguinte, olha, se aprendi tudo, óbvio que não. Mas aquilo ia me remoendo, assim, ia alterando. Eu só pensava comigo, não dialogava com ninguém, só lia o livro em silêncio. 20 dias nesse livro, 3 semanas. Mas eu penso que aquilo que eu consegui fazer com essas 1.200 páginas, eu nunca tinha feito na vida, nos meus 54 anos. Nunca tinha feito, me dado isso, dessa tarefa. Então, é um momento de repensar, é um momento de refletir, é um momento de aprender. As lições estão sendo dadas. E aquilo que o Boaventura Souza Santos, para finalizar, ele diz, as lições estão aí a nos ensinar. Nós vamos aprender? Vai depender de nós, vai depender do ambiente, vai depender de inúmeros fatores. Mas eu acredito, sim, que esse paradoxo vivido pelos estudantes e que nos colocam nesse debate, nessa troca, nesse diálogo, nos afeta a todos. Nos afeta a todos. Precisamos compreender os paradoxos subjetivos, as contradições que estamos vivendo, mas sem perder de vista. Não vamos achar que nós somos uma ilha. As cobranças sobre produtividade, nós sabemos bem de onde vem. Uma produtividade mecanizada, uma produção em série, a gente sabe bem quais são as intenções. E essas não são realizadoras. Agora, a produtividade de emoções, bons sentimentos, companheirismo, novos aprendizados, novas experiências, novos jardins, novas flores, ser capaz, quem sabe, de cuidar do jardim. Olha que aprendizado. Então, esses novos aprendizados estão à nossa frente. É o momento, talvez, de refletirmos sobre isso e de encontrar nesses ambientes,
nessa nova forma de convivência que nós estamos passando, de trazer isso para dentro de nós, interiorizar novas ideias, novos pensamentos, novas emoções, novas imagens, novas mensagens, novas músicas, novos caminhos. Então, eu vejo aberto o período, apesar de todas as contradições e apesar de todas as dores que ainda nós poderemos passar. E eu espero que nós tenhamos o equilíbrio e a leveza da nossa alma para passar ainda muitos desafios que nós vamos ter que passar. Porque não estamos garantidos que estamos livres de qualquer coisa que não seja muito pior daquilo que nós já vivemos. Solidariedade com todos, mas, sobretudo, a convicção de que nós também somos sujeitos dessa história e que o caminho está aberto, inclusive, para nós trilharmos da melhor forma possível, ou talvez de outras formas piores, como muitos que não conseguiram fazer essa reflexão que nós estamos fazendo hoje, porque foram colhidos por aquilo que apavora a humanidade nos dias atuais. Muito obrigado, então. Obrigada, professor Bonamigo. Foram muito boas suas contribuições, principalmente sobre todo esse contexto nosso social aqui no Brasil, né? Está sendo realmente difícil lidar com todas essas informações e desinformações, aumentando ainda mais a nossa angústia e ansiedade em relação tanto à nossa própria produtividade quanto à nossa inatividade, né? Não estar no nosso habitual. Então, além de não estar no nosso habitual, ainda tem todas essas coisas que está acontecendo no nosso país e está nos deixando ainda mais nervosos. Eu gostaria de lembrar o pessoal que está assistindo para se inscrever lá no Google Formulário, que a lista está passando no chat. Na verdade, a lista está na descrição do vídeo, desculpa. O aviso está no chat. E agora a gente vai... Não, na verdade, a gente vai fazer uma coisa especial do Dia do Estudante e depois vamos ler as perguntas e também comentários sobre o nosso encontro. Professora Romilda, por favor. Então, tá. Então, vamos ao sorteio. Bom, primeiro eu vou sortear o livro do Lhosa, que é Travessuras da Menina Má. Deixa-me ver, estão conseguindo enxergar aí, né? E aí, a ideia vou lançar uma pergunta, quem conseguir responder corretamente, primeiro leva o livro, tá? Que a gente depois eu deixo lá no protocolo. Então, a pergunta primeira para o livro isso aí vai ser para quem leu ou para quem assistiu Sociedade dos Poetas Mortos. Mais um motivo para assistirem um filme. Qual que é a expressão que está relacionada com a essência da história, do filme e do livro? Uma expressão super conhecida. Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem responder primeiro, não vale olhar no Google, hein, gente? Pelo amor de Deus. Pode ser professor também. Muito bem, Giovana. Muito bem. Isso aí, carpe diem, né? Carpe diem, super importante para a gente nessa discussão aqui hoje. Muito bem. Então, o livro é da Giovana, né? Que foi responder primeiro, que foi Giovana. Então, eu vou deixar lá no protocolo amanhã, tá? Aí eu tenho que pegar uma fotinha depois. O outro é um CD América. CD América, deixa eu ver direito. Aqui. CD América, eu vou sortear 4 CDs. O CD, ele é produzido pelo músico-compositor Felipe Radissetti,
meu marido. E esse CD, o Felipe é compositor há muitos anos, e esse CD ele tem um encarte, e nesse encarte as fotos são minhas, né? Então, um CD belíssimo, com músicas lindíssimas, sou suspeita para dizer, mas é verdade, né? O Felipe é ótimo em tudo que faz, né? Na produção musical, é show. Então, eu vou sortear 4 desses CDs. Então, vai a próxima pergunta. A primeira pessoa que responder corretamente leva o primeiro CD. Então, a pergunta é: o que se comemora em 2020 relacionado a Clarice Lispector? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pode ser professor também, tá, gente? Estou vendo que tem professores aí, não precisa ser só estudantes, não. Clarice Lispector, esse ano é um ano super importante. Da autora Clarice Lispector, vai acontecer alguma coisa. O que está acontecendo? O que é? Bom, vou passar para a próxima pergunta. Quem responder primeiro, da Clarice Lispector, leva esse CD, para a gente não atrasar mais. A próxima pergunta é quem citar primeiro o nome de 4 povos indígenas brasileiros, 4 grupos, povos, etnias indígenas brasileiras. 4, só 4, tá bom. Leva o segundo CD. Aê! Alguém respondeu o centenário ali da Clarice. Quem foi? A Kozer? Isso, Egli? Kozer. Muito bem, é isso mesmo. Clarice Lispector completaria 100 anos. E esse ano, então, é o centenário da Clarice. Vai ter uma mega, né, movimentação a partir de dezembro, em função disso, né? Inclusive, recomendo a leitura da biografia dela, que é excelente, além dos outros livros. E aí, o próximo CD, então, para quem responder, gente, por favor, meus alunos de antropologia, 4 etnias e grupos, povos indígenas brasileiros. E a próxima pergunta, para o último CD, quantos anos tem a UniOeste? Não é o Campus de Beltrão, não, a UniOeste, Multicamp. Bom, a gente pode ir passando para frente e à medida que o pessoal vai respondendo, não sei o que você acha, Tainá. Eu acho que sim, mas eu vou falar uma coisa. Senão a Tainá é que vai ganhar, tá bom? A Giovana que respondeu a primeira pergunta, na verdade, é a minha madrasta. E ela liberou para a próxima pessoa, que no caso é o Assis Gabriel, que que respondeu em segundo então ele lugar. Que deu o livro. Assim. Então tá, Assis, você que deu o livro. Isso. Ô, Tainá, eu achei que você ia reivindicar. É que como eu não respondi, né? E a Milena Baggio respondeu Caigangue, Guarani, Carpós. Muito bem, Milena. Guarani. Muito bem. Então, um CD é seu. Então, nós já sorteamos 2 CDs, né? Então, falta mais uma pergunta, não foi isso que eu fiz? A Rosane Berté respondeu 32 anos. 33 de dezembro. Corretamente, muito bem, parabéns. Então, os 4 CDs sorteados e o livro. Deixo tudo no protocolo. Amanhã eu vou lá buscar verdura, que eu compro verdura dos agricultores agroecológicos, né? Eu e o Bonamigo nos encontramos lá pegando nossas sacolinhas de verdura. E aí eu deixo lá no protocolo, tá certo? Eu não vou colocar os nomes, não. Cada um sabe, né? Chega lá e pede no protocolo. Quero meu livro, quero meu CD. Isso mesmo. Eu vou ler aqui um comentário do Matheus Folador. Professores, a lógica normalizada da universidade já gerava preocupação com a produtividade acadêmica. Vocês acham que a pandemia trará mudanças sobre isso?
sobre esse modus operandi? Quer responder primeiro, Bonamigo? Não é apenas a universidade, aquilo que eu estava falando. Penso que é importante pensar sobre a universidade, também que vai ter consequências, sim, mas a sociedade, ela estabelece padrões ditos normais. Os próprios conceitos, eles incluem determinadas pessoas e eles ou determinadas situações, realidades, e ao mesmo tempo excluem aquilo que não faz parte da definição desse conceito. Então, inúmeras ideias, conceitos, inúmeros valores, eles são estabelecidos socialmente a partir dos interesses dominantes existentes no interior dessa sociedade. As instituições, obviamente, também estabelecem metas, normatizações, rigores, procedimentos, e que aí sempre haverá, ou inevitavelmente, traz uma determinada forma de fenomênica de se manifestar o conflito. Porque cada um se põe diante de uma determinada forma, diante desse estabelecido socialmente e também pelas instituições. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acredito que nós, da UniOeste, nós passaremos por profundas transformações. Não apenas na UniOeste, mas no todo da sociedade, na forma como as pessoas que somos, né, do trabalho, que o nosso objeto de trabalho é o conhecimento científico e filosófico, e que vai exigir de nós uma alteração nos comportamentos, nos valores, a forma de se pôr diante do mundo, a nossa visão de mundo, inclusive sobre as normas internas. Há sim uma cobrança, há uma normatização, há metas. Sim, isso vai terá. Nós somos movidos, nós somos circunstanciados por essas metas. Mas eu acredito que abre o espaço na crise, que nós estamos vivendo uma crise, e ela não é só sanitária, não é só de saúde, mas manifesta uma crise de uma determinada visão de mundo, de um determinado modelo produtivo, político, inclusive cultural. Então, essas alterações, como nós vamos incorporar isso dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem, das nossas pesquisas, da extensão, da qualidade do ensino? Obviamente vai impactar. Eu não conseguiria imaginar a quantidade de alterações. Os nossos tempos na universidade vão mudar, a forma de ensinar e aprender. Vai haver alteração, as nossas pesquisas vão sofrer influência, outras prioridades surgirão. Vamos ter que mudar aquilo que nós achávamos que estava garantido, ou estava previsto para 4, 5 anos, 10 anos, muda. É um momento de mudanças, de rupturas, momento de alterações. Ora, essas mudanças e rupturas, por si só, elas não vão serem mudanças e transformações ou rupturas positivas, ao contrário. Já ontem, viram do Congresso, a reforma administrativa. Para a nova geração não precisa mais estabilidade dos servidores públicos. Quer dizer, a elite pensa uma saída dessa crise em reprodução do próprio sistema. Claro, falando em nível geral, mas penso que as mudanças, sim, elas vão ocorrer, estão ocorrendo, e hoje é a expressão de que nós já estamos vivendo sob outras circunstâncias. Então, vai impactar esse conjunto de normas, tanto socialmente quanto dentro das instituições. Matheus, minha opinião. Concordo com o professor Bonamigo, acho que é isso mesmo. Qual que é o sentido da gente produzir? Né? Qual o sentido da produtividade acadêmica? Produzir por produzir? Eu sei, essa é uma realidade que não é assim, por exemplo, eu tô na pós-graduação, né? Eu oriento mestrado e oriento doutorado. E a gente vive isso cotidianamente, né? Essa preocupação, essa cobrança, que não é do coordenador, né? É de instâncias superiores, é da CAPES, né? A gente tem que preencher determinada pontuação, a gente tem que ter determinados produtos ali, né? Na forma de artigos, nas revistas com as melhores classificações. É cansativo, a gente vivencia isso o tempo todo. Por que a gente permanece na pós-graduação? Se esse tipo de produtividade
né, pela produtividade, número por número, não é importante para nós. Para mim, não é. Né? Então, por que a gente permanece? Permanece porque a gente gosta da atividade da pesquisa, né? Porque a gente gosta, a gente tem aquilo que eu coloquei lá no início. O que é produtividade? Né? O conhecimento também é uma produtividade. Você estudar, você conhecer, você aprofundar num tema que te instiga, que você gosta, que aquilo vai trazer resultados interessantes, que vai beneficiar a sociedade, né? Produzir transformações, produzir reflexões. Tudo isso é um campo muito importante. Então, às vezes, é por isso que a gente permanece. Né? Se eu fosse pensar só pelas exigências de produtividade, por exemplo, eu não estaria na pós-graduação, né, orientando a pós-graduação. Eu continuo porque eu acredito num outro tipo de ciência. Né? Eu acredito numa outra visão de universidade. Né? Eu acredito realmente nessa relação da ensino, pesquisa e extensão. Eu gosto de fazer pesquisa quando eu vejo que ela alinha com a atividade de extensão, quando ela alinha com o ensino, quando eu posso chegar em sala de aula e na disciplina que eu estou trabalhando, eu trazer discussões que estejam relacionadas a pesquisas. Né? Então, é isso que é importante. Não importa o número da produção, importa o quanto ela gera de resultados, o quanto ela gera de contribuições. Né? Então, assim, eu não sei se nós... eu gostaria de acreditar que quando... eu tenho visto muito, né? A gente tem participado de conversas, ouvido na televisão, né? A gente assistiu algumas entrevistas também, né? Outras lives, às vezes. Também tem. Será que vamos viver um novo normal? Né? Vou colocar entre aspas. Eu não sei. Eu não sei se a nossa sociedade... Viu, Bonamigo? Eu não sei se nós estamos realmente preparados para uma mudança que deveríamos ter. Né? Então, eu não sei se a universidade, depois que passar tudo isso, eu acho que alguns sim, alguns vão conseguir, talvez porque já pensem assim, né? Então vão continuar, vão fortalecer essa linha de pensamento da qualidade do ensino, né? E não da produtividade pela produtividade. Mas eu não sei se isso vai trazer grandes transformações, não. Eu sou um pouco cética em relação, a gente vê tantas coisas absurdas acontecendo, que eu tenho um pouco de preocupação se isso vai realmente acontecer. Mas, assim, no que se refere a nós aqui de Beltrão, e aí vou puxar a sardinha para o nosso lado, nós sempre fomos um campus muito diferente, né, dos demais. Não melhores, diferentes. Por uma razão que nós somos o último campus a ser implantado, né, implementado na universidade. Então, o trabalho da gente, eu percebo isso, outros colegas também percebem, a gente conversa, nós temos muito mais unidade, né, muito mais união, trabalho conjunto entre nós, né, temos menos disputa do que eu vejo em outros locais. Não quer dizer que não aconteça, mas é bem menos. Então, eu acho que a gente também tem essa relação mais humanizadora do ensino, talvez até por essa realidade que nós vivenciamos, né? Tivemos que construir juntos ali os professores que chegaram quando a universidade estava sendo implementada em 2000, 2001, 2002, né? E a gente construindo e trabalhando e fazendo mil coisas ao mesmo tempo, 1001 atividades ao mesmo tempo. Então, a gente consegue enxergar, né? Estão aqui as professoras assistindo no chat, eu vi que a Roseli Piloneto está aí, Roseli Alves, a própria Sueli, enfim, outras mais, Sueli Martins. É isso, né? Talvez essa faça uma diferença. Então, é muito mais pessoal do que um conjunto, né? E é tudo isso que o Bonamigo falou, quer dizer, que preparo nós temos realmente para vivenciar o hoje, né? Para que isso realmente vá gerar mudanças quando essa fase, né, passar. A gente não sabe exatamente quando vai ser. Exatamente isso. E a professora Roseli Piloneto também colocou isso, tipo, para além da produção acadêmica cruel, somos humanos, formação humana é necessária. Então, vai de encontro justamente com o que vocês falaram nesse último momento. Vocês gostariam de adicionar algum comentário? Não. Só dizer que a Roseli é parceira de longas... parceira de longo tempo na UniOeste. Não,
Se não tiver mais perguntas, tem? Alguém colocou alguma coisa ali? Deixa eu ver. Foi... Não é Roseli mesmo. Uhum. Vivências acadêmicas e humanas que nos construíram enquanto grupo. Saudades, Romildo, bons tempos. Pois é. Saudade, Roseli. Pode falar. Não, eu ia falar do pessoal tá perguntando sobre você pode pegar depois, pode pegar comigo depois, tá? O Assis, eu não sei se ele mora aqui, se ele quer que eu deixe um protocolo, se quer pegar depois comigo também. Tá? É só pegar meu contato com o pessoal do DCE, todo mundo tem meu WhatsApp. Inclusive o ciclo de diálogos também tem um Instagram, então caso necessário, se não achar nenhuma rede social dos professores ou nosso do DCE, tem a do ciclo de diálogos e também temos uma página no Facebook. Então eu agradeço. O Assis falou que pode deixar no protocolo. Eu agradeço muito a disponibilidade de tempo de vocês e também do Marcos, que está por trás de toda a nossa live. Que ele não vai aparecer em nenhuma live, mas ele está presente em todas, fazendo acontecer. E antes também, fazendo contato com a gente. É ele que organiza para a gente conseguir fazer essa live realmente acontecer. Então, quero agradecer a todo mundo do projeto de ensino, né? E também a vocês que fizeram parte desse encontro, que foi muito engrandecedor. Que bom, para mim foi uma honra, foi um prazer estar aqui. Só lamento que a gente esteja nessa distância, né? Espero que a gente possa fazer um encontro realmente presencial quando tudo isso acabar. Sem dúvida nenhuma, foi muito, muito bom, muito interessante. Eu penso que esse diálogo que o ciclo está proporcionando é uma das formas possíveis de nos relacionarmos diante daquilo que estamos vivendo. É um encontro conosco mesmo e com os outros, com as pessoas que nós estabelecemos essas relações, que são acadêmicas, que são pessoais, que são familiares, mas é o momento de pensar esse momento. Para concluir, eu diria assim, socialmente, os rumos ou as direções ou as perspectivas, na minha opinião, elas não são animadoras. Mas aí que talvez emerja desse contexto, né, tão contraditório, uma nova possibilidade. Está a nos ensinar uma grande lição esse período da pandemia, de que esse momento de crise talvez anuncie a necessidade de grandes mudanças. Essas mudanças em que dimensão serão, se são positivas, negativas, retrocessos para o mundo do trabalho, não temos como avaliar, mas sem dúvida nenhuma o momento de instabilidade, de crise, é um momento de desequilíbrio. Então é o desequilíbrio que promove a mudança. Então vamos atuar nessas contradições, nesses paradoxos, para que essas mudanças sejam educativas, que elas potencializem uma nova subjetividade individual, social, para que nós tenhamos, né, uma perspectiva, uma nova esperança, que nós tenhamos uma força, uma dinâmica de encarar o cotidiano, a nossa universidade, os nossos estudos, os nossos projetos de vida, mediados por essas crises, por esses paradoxos que estamos atravessando. São históricos, não são eternos, então essa aqui é a grande lição, né, que a pandemia também com certeza irá nos ensinar. Muito obrigado por ter sido convidado. Eu acho que aquilo que a professora Romilda falou no início é minhas palavras também, né, que a cada um constrói as suas verdades subjetivas, nós temos as verdades convencionadas, então nesse universo fica um pouco difícil de alguém da filosofia, alguém da pedagogia, tratar de coisas tão profundas e tão íntimas, e tão subjetivas. Mas nós também somos essa subjetividade, portanto, desculpa se a gente extrapola, se eu extrapolei nessas questões, mas enfim, é um aprendizado que nós estamos todos metidos e eu agradeço a possibilidade. Obrigada, pessoal. Obrigada a quem está nos assistindo. É muito importante estar aqui. É isso, eu acho. Obrigada a você, Tainá, pela mediação.
Obrigado, Tainá. Ai, Um ai. abraço para todo mundo, Abraço. uma ótima semana, se cuidem Depois, né? e vamos em Tchau, frente, gente. com coragem.